Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula deste curso de pregoeiro. Ao longo desta trilha, vamos explorar o fascinante mundo das licitações públicas e o papel vital que o pregoeiro desempenha nelas, através de conceitos e exemplos práticos de situações do dia a dia deste profissional. Vamos começar com o básico: o que é um pregoeiro? De acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o pregoeiro é o profissional que conduz o processo de licitação na modalidade pregão. Modalidade esta que, por sua vez, possui uma disputa que ocorre em uma sessão pública. Dito isso, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, instaurou diversas mudanças para as licitações públicas no Brasil. Uma das principais inovações está na modalidade de pregão, que é obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns e cujo critério de julgamento é o de menor preço ou maior desconto. Neste contexto, o pregoeiro adquire um papel de grande relevância na elaboração do edital, que é o documento que estabelece as regras para a contratação pela administração pública. A clareza e precisão na redação do edital são cruciais para evitar ambiguidades ou obscuridades que possam levar a interpretações divergentes. Por exemplo, ao definir as condições de participação das empresas, o pregoeiro deve ser cuidadoso para evitar a inclusão de requisitos que possam ser considerados discriminatórios ou desnecessários. Isso contribui para que sejam evitadas possíveis impugnações do edital. Aliás, um exemplo de uma prática comum que poderia ser mal interpretada como incoerente é a exigência de experiência prévia para o fornecimento de produtos ou serviços de natureza comum. Entretanto, esta é uma exigência perfeitamente válida e até essencial para garantir a qualidade do fornecimento. Da mesma forma, no momento de determinar os critérios de julgamento das propostas, o pregoeiro deve garantir que tais critérios estejam alinhados com o objeto da licitação e sejam capazes de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Uma situação a ser evitada seria a adoção do critério de técnica e preço para contratações de objetos simples, para os quais o critério de menor preço seria suficiente e mais eficiente. Outra responsabilidade importante do pregoeiro na elaboração do edital é garantir a conformidade entre as regras do edital e do termo de referência. Incoerências entre esses dois documentos podem gerar confusão e desencontro de informações, prejudicando a compreensão dos licitantes e a eficiência do certame. Não pode haver um item do edital solicitando a apresentação de documentos autenticados e outro dizendo o contrário, por exemplo. Com a nova lei de licitações, o papel do pregoeiro torna-se ainda mais significativo, pois o pregão foi consolidado como a principal modalidade de aquisição de bens e serviços comuns pela administração pública. A elaboração do edital de pregão, nesse novo contexto, requer um conhecimento aprofundado das novas disposições legais. Além disso, um cuidado especial na revisão de cada aspecto do edital, a fim de garantir que o processo licitatório seja realizado de maneira eficiente, transparente e competitiva. Para concluir, é importante ressaltar que o papel do pregoeiro é crucial no atual contexto das licitações públicas. Com a promulgação da nova lei, suas responsabilidades e desafios aumentaram, exigindo não apenas um entendimento aprofundado das novas normas, mas também um cuidado meticuloso na preparação dos editais de pregão. Ao preparar um edital, o pregoeiro deve garantir que todas as informações necessárias estejam presentes, claras e precisas, evitando incoerências e conflitos que possam gerar confusão entre os participantes, e, por consequência, comprometer o sucesso do processo licitatório. Lembre-se, cada licitação tem suas particularidades e cada edital é único. Não há uma receita de bolo que sirva para todos os casos. Por isso, é preciso estar atento, constantemente atualizado e ter um bom senso de análise e interpretação para lidar com cada novo desafio que surge. Assim, encerramos nossa primeira aula e continuaremos explorando outros aspectos relevantes sobre o tema nas próximas. Até breve! Olá e bem-vindo a mais uma aula. Nela vamos abordar um tópico essencial para a bagagem de um pregoeiro, o credenciamento. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nesse conteúdo e entender melhor como ele funciona. Primeiramente, precisamos entender o que é o credenciamento.
Segundo o artigo 78, o credenciamento é um dos procedimentos auxiliares nas licitações e contratações. Ou seja, é uma ferramenta que facilita e agiliza esses processos. De acordo com o artigo 79, a lei nos fornece 3 hipóteses para o uso do credenciamento. Como pregoeiro, é fundamental entender quando e como aplicar cada uma dessas hipóteses em situações reais. A primeira, chamada de paralela e não excludente, ocorre quando é vantajoso para a administração realizar contratações simultâneas em condições padronizadas. A segunda, com seleção a critério de terceiros, se dá quando a escolha do contratado é feita pelo beneficiário direto da prestação. Por fim, temos a situação em mercados fluidos, que acontece quando a constante flutuação do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio do processo de licitação. O parágrafo único do artigo 79 nos apresenta regras importantes para os procedimentos de credenciamento. De acordo com o inciso 1º, a administração deve divulgar e manter disponível, em um site oficial, um edital de chamamento de interessados para permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Nesse processo, o papel do pregoeiro é crucial. Ele é o responsável por analisar a documentação fornecida pelos interessados para verificar se eles estão aptos a participar do credenciamento. Isso envolve checar a autenticidade e a validade dos documentos, bem como a conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. No caso do inciso 2º, se o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, a administração deve adotar critérios objetivos de distribuição da demanda. Aqui, o pregoeiro desempenha um papel importante na definição desses critérios, e na sua aplicação justa e imparcial. Eles também têm a responsabilidade de tomar a decisão final em caso de qualquer discrepância. O inciso 3º estipula que o edital de chamamento deve prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos 1º e 2º, definir o valor da contratação. Em situações de mercados fluidos, o inciso 4º afirma que a administração deve registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Nesse contexto, o pregoeiro desempenha um papel-chave, monitorando as variações do mercado e garantindo que as cotações sejam atualizadas e precisas. Além disso, o inciso 5º proíbe a transferência do objeto contratado a terceiros sem autorização expressa da administração. Por último, o inciso 6º permite a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. Na ocorrência de irregularidades como a falta de um documento ou a apresentação de um documento irregular, é o pregoeiro quem decide o curso de ação. As consequências dessas decisões têm um impacto significativo no processo de credenciamento. Portanto, a decisão do pregoeiro deve ser cuidadosa, baseada em critérios objetivos e justos. Para um pregoeiro, entender o credenciamento e suas nuances é fundamental para atuar dentro da nova lei de licitações. A sua habilidade em lidar com cada aspecto do credenciamento é vital para garantir a transparência, eficiência e legalidade no uso dos recursos públicos. Ficamos por aqui, mas te esperamos para a próxima aula. Até lá! Olá! Neste encontro vamos mergulhar em um aspecto muito importante para um pregoeiro, as impugnações e, consequentemente, as ações destinadas a este profissional. Este assunto é essencial, pois oferece ferramentas para assegurar a transparência e a legalidade do processo licitatório. Vamos começar com o artigo 164 da Lei nº 14.133 de 2021, que define as obrigações frente a uma impugnação. Esse papel é crítico no processo de licitação, pois neste caso é o pregoeiro quem assegura a lisura e a legalidade do certame. Quando uma impugnação a um edital de licitação é recebida, o pregoeiro tem a obrigação de analisar cuidadosamente o mérito das alegações feitas pelo impugnante. É importante notar que essa possibilidade não é restrita apenas aos participantes do processo de licitação, mas sim a qualquer cidadão interessado que identifique alguma irregularidade na sua elaboração ou queira esclarecimento sobre seus termos. Esse pedido deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Este prazo é vital para que haja tempo suficiente para análise e resposta à solicitação. Isso para garantir que haja tempo suficiente para analisar e responder à sua solicitação antes que a licitação ocorra. E quanto à resposta a essa impugnação ou pedido de esclarecimento?
Aqui é onde o parágrafo único do artigo 164 entra em ação. Ele determina que você, como pregoeiro, deve publicar a resposta em um sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, mas sempre antes do último dia útil anterior à data da abertura do certame. Isso garante que todas as partes interessadas tenham conhecimento da decisão antes da licitação. Para ilustrar, vamos supor que um engenheiro impugne um edital de licitação para a construção de um hospital municipal, alegando favorecimento de um tipo específico de material de construção. Para fazer isso, ele protocola o pedido, apresentando as razões pelas quais acredita que o edital está irregular, até 3 dias úteis antes da data de abertura da licitação. Suponha que a abertura esteja programada para uma sexta-feira, isso significa que ele deve enviar sua impugnação até terça-feira. Após o protocolo, a autoridade responsável tem até 3 dias úteis para responder à sua impugnação. Nesse caso, sua responsabilidade como pregoeiro é analisar essa impugnação e as provas apresentadas pelo engenheiro. Em seguida, você precisa protocolar a resposta, que deve ser publicada em um site oficial até 3 dias úteis antes da abertura da licitação. Neste caso, se a impugnação foi protocolada na terça-feira, a resposta deve ser publicada até a sexta-feira, que é o último dia útil antes da abertura da licitação. Esse processo permite a qualquer cidadão questionar editais de licitação que acreditem estar em desacordo com a lei, garantindo a justiça e a competitividade em contratos públicos. Vale dizer que todo e qualquer edital de licitação está sujeito a ser impugnado. Portanto, esse é um processo comum e é crucial que seja feito corretamente para evitar atrasos e possíveis penalidades legais. E o pregoeiro desempenha um papel fundamental na garantia da transparência e legalidade desses processos, características essenciais para uma gestão pública eficiente e honesta. Esperamos que essa aula tenha ajudado a entender melhor sobre este assunto. Com isso, ficamos por aqui. Até a próxima! Aqui estamos para dar continuidade em nosso aprendizado. E o tema desta aula é sobre sessões públicas, um aspecto crucial do processo de licitação e também para um pregoeiro. Este é um assunto importante a ser entendido, pois é um elemento essencial da transparência e eficiência em nossas práticas governamentais. Sendo assim, vamos iniciar. Começamos pelo artigo 17 da nova lei, onde este assunto é mencionado. Nele, é descrito o processo de licitação e suas fases, com um foco especial nas sessões públicas. É importante destacar que a sessão pública é conduzida pelo pregoeiro, que tem papel decisivo nesse processo. Afinal, é ele quem interage diretamente com os licitantes, orienta o procedimento, decide sobre questões que surgem durante a sessão e assegura que o processo aconteça de forma transparente e justa. O parágrafo 2º do artigo que mencionamos destaca que as licitações devem ser realizadas preferencialmente de forma eletrônica, mas também podem ser realizadas presencialmente desde que haja justificativa. Além disso, é indispensável que toda sessão pública de licitações seja registrada em uma ata, um documento oficial. No entanto, é importante frisar que a gravação, seja em áudio ou vídeo, é obrigatória apenas no caso de licitações presenciais, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 2º e 5º. Isso demonstra a evolução e a modernização do processo licitatório, uma vez que a forma eletrônica traz maior praticidade, agilidade e transparência ao procedimento, com o pregoeiro ainda sendo essencial mesmo que de forma virtual. O pregoeiro é o responsável por garantir que tudo isso aconteça, seja online ou presencialmente. Quanto ao registro da ata, é uma maneira de manter a transparência do processo. Nesse processo, o pregoeiro tem a responsabilidade de conduzir a sessão, interagindo com os licitantes, tomando decisões e assegurando que a gravação em áudio e vídeo aconteça, caso seja uma licitação presencial. Agora, se avançarmos para o artigo 174, vemos a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Este portal é um marco importante para a eficiência e transparência nas contratações públicas. Dito isso, o pregoeiro, como condutor das sessões públicas, tem um papel fundamental na utilização e gestão deste portal. Para que entenda melhor, vamos considerar um exemplo prático. Imagine uma sessão pública de licitação em que um dos licitantes apresenta uma proposta com um preço muito abaixo do mercado.
Isso pode gerar dúvidas entre os outros licitantes presentes sobre a viabilidade dessa proposta. Como pregoeiro, sua tarefa é intervir e garantir que o processo seja justo e transparente. Mas como? Você pode, por exemplo, pedir ao licitante que apresente detalhes adicionais sobre sua proposta para confirmar sua viabilidade, além de garantir que todos os licitantes tenham uma compreensão clara do que está acontecendo. É também seu papel lembrar aos participantes que, embora um preço baixo seja um critério importante, a qualidade e a capacidade de entrega também são fatores fundamentais que devem ser levados em consideração. Por isso, é crucial que o pregoeiro tenha domínio sobre as regras do processo de licitação e esteja preparado para lidar com as situações inesperadas como essa. A sessão pública é o palco do pregoeiro, e a sua atuação e mediação é essencial para o sucesso, transparência e a justiça no processo de licitação. Então, a sua atuação nessas sessões é crucial. Afinal, você será responsável por conduzir o processo, interagir com os participantes e garantir que as regras sejam seguidas mesmo à distância. Dessa maneira, encerramos esta aula e esperamos que tenha entendido todos o conceito por trás das sessões públicas e o papel do pregoeiro nelas. Nos vemos na próxima aula. Bem-vindo a mais uma aula, onde abordaremos algumas ferramentas relacionadas aos processos jurídicos e de contratos licitatórios, a declaração de autenticidade, a diligência e o saneamento dos autos. Temos muito o que ver, então vamos lá. Daremos início olhando para o artigo 12, que estabelece um procedimento para autenticar cópias de documentos que são apresentados durante um processo licitatório. Uma cópia de um documento público ou particular precisar ser autenticada, isso pode ser feito de duas maneiras. Uma delas é apresentar o documento original ao agente da administração, que pode ser o pregoeiro ou outra pessoa responsável pelo processo licitatório. Ou apresentando uma declaração de autenticidade feita por um advogado. Esta declaração é feita sob a responsabilidade pessoal do advogado, o que significa que o advogado pode ser responsabilizado legalmente se a declaração for falsa. O papel do pregoeiro aqui é verificar e atestar a autenticidade das cópias de documentos que são apresentadas. Ele pode fazer isso comparando a cópia com o documento original ou confiando na declaração de autenticidade de um advogado. Em qualquer caso, ele deve estar atento para garantir que todos os documentos apresentados sejam autênticos, a fim de garantir a integridade e justiça do processo licitatório. Vamos ver agora o artigo 42 da lei, o qual ressalta a necessidade das diligências. Uma situação em que o pregoeiro deve fazer uso dessa ferramenta é quando um licitante quer comprovar a qualidade de um produto similar ao descrito no edital. Isso pode ser feito mediante comprovação de que o produto está credenciado, por uma declaração de atendimento ou certificação que viabilize a qualidade e conformidade do produto. E é por meio das diligências que o pregoeiro tem a obrigação de realizar essas verificações. Por exemplo, imagine que você, como pregoeiro, está conduzindo um processo licitatório e um fornecedor alega ter um produto similar ao especificado no edital. Como ter certeza de que o produto do fornecedor realmente se compara ao especificado? Como pregoeiro, é sua obrigação realizar uma diligência para confirmar a qualidade e a compatibilidade do seu produto. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 42. Ela pode incluir a solicitação de uma amostra do produto ou ainda, o ofício a outros órgãos públicos para checar a veracidade de documentos emitidos por eles, como certificados de qualidade, por exemplo. Para tornar isso mais tangível, pense em uma licitação para o fornecimento de computadores para uma escola. A administração pode ter especificado um determinado modelo de computador no edital. Como fornecedor, você pode não ter exatamente o mesmo modelo, mas acredita que seu produto é comparável. A diligência, neste caso, permitirá que o pregoeiro confirme se o seu produto atende às necessidades e especificações descritas no edital. Avançando para o artigo 59, vemos que ele trata das diligências em relação à desclassificação de propostas. Nesse caso, o pregoeiro deve realizá-las para verificar a viabilidade das propostas, conforme o parágrafo 2º. Isso pode incluir, por exemplo, solicitar ao licitante informações adicionais ou documentos comprobatórios, ou ainda, entrar em contato com outros órgãos ou empresas para validar as informações fornecidas pelo licitante.
O artigo 64 também enfatiza o papel crucial do pregoeiro na realização de diligências para complementar informações sobre documentos já apresentados ou para atualizar documentos que expiraram após a data de recebimento das propostas. Passaremos agora para a questão do saneamento dos autos. Um aspecto vital do papel do pregoeiro é garantir a regularidade e justiça do processo licitatório. No inciso 1 do artigo 71, é previsto que após as fases de julgamento e habilitação, os autos devem ser retornados para sanear quaisquer irregularidades que houverem. Isto é, se for encontrada alguma irregularidade durante o processo de licitação ou durante a execução do contrato, o pregoeiro tem o dever de intervir para corrigir essa irregularidade, também conhecido como saneamento. Os artigos 147, 169 e 171 também abordam o saneamento, fornecendo ao pregoeiro várias diretrizes e exemplos de como identificar e corrigir irregularidades. O artigo 147 diz que se houver uma irregularidade em um processo licitatório ou na execução de um contrato, a decisão de suspender a execução ou declarar a nulidade do contrato só deve ser tomada se for de interesse público. E para determinar o interesse público, devem ser considerados fatores como impactos econômicos e financeiros, riscos sociais, ambientais e a segurança, motivações sociais, entre outros pontos. Já o artigo 169 prevê que as contratações públicas devem sempre passar por práticas de gestão de riscos e de controle preventivo, incluindo o uso de tecnologia da informação. Elas também devem ser supervisionadas pelo público e estar sujeitas a 3 linhas de defesa. O pregoeiro é um agente público que tem um papel fundamental na primeira linha de defesa, sendo responsável pela condução do processo licitatório, o que inclui garantir a regularidade, a legalidade, a eficiência e a transparência dos procedimentos. Quando o artigo menciona a gestão de riscos e o controle preventivo, ele está se referindo a medidas proativas que o pregoeiro deve tomar para prevenir problemas e irregularidades durante a licitação. Além disso, caso o pregoeiro identifique uma simples impropriedade formal durante o processo, isto é, uma pequena irregularidade que pode ser corrigida sem afetar a validade do procedimento como um todo, ele deve tomar medidas para corrigi-la. Isso pode incluir o pedido de documentos adicionais, a solicitação de esclarecimentos, por exemplo. O artigo 171 fala sobre a situação em que o Tribunal de Contas decide suspender um processo licitatório por causa de alguma irregularidade. O artigo estabelece prazos e procedimentos que o tribunal deve seguir depois que a suspensão é implementada. O pregoeiro, neste caso, deve colaborar com o tribunal durante esta situação, fornecendo todas as informações necessárias e seguindo as orientações do tribunal para corrigir o problema ou, se necessário, iniciar um novo processo licitatório. Em suma, podemos ver que as funções do pregoeiro vão muito além de conduzir a sessão de lances. São funções que exigem um olhar atento, diligente e atento aos detalhes. Ele é a garantia de que todos os aspectos legais e técnicos da licitação serão atendidos. Deve estar pronto para realizar diligências que confirmem a qualidade dos produtos e a viabilidade das propostas, sempre visando o melhor interesse público. Além disso, tem a responsabilidade de sanear os autos, garantindo a regularidade e justiça do processo licitatório, identificando e corrigindo qualquer irregularidade que possa surgir. Isso inclui desde o controle e gestão de riscos, até a correção de simples impropriedades formais. Estes são elementos-chave da Lei nº 14.133/2021 e, portanto, é fundamental que todos os pregoeiros estejam cientes de suas responsabilidades e das ferramentas à sua disposição para garantir a justiça e a eficiência do processo licitatório. Com isso, finalizamos mais uma aula cheia de conceitos muito valiosos para a sua bagagem. Então, até a próxima! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Aqui vamos explorar os conceitos das habilitações jurídica, técnica, fiscal e econômica previstos pela nova lei e o que um pregoeiro deve ou não fazer nessas etapas. Há muito o que ver, então vamos começar. Primeiramente, precisamos entender o que é habilitação. Segundo o artigo 62 de nossa legislação, no capítulo 6, a habilitação é a fase da licitação em que se analisa as informações e documentos de um licitante, com o objetivo de verificar se ele possui a capacidade de cumprir com o objeto da licitação.
Essa habilitação é dividida em 4 categorias principais: jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira. Vamos explorar cada uma delas e, após, conferir qual o papel do pregoeiro em relação a elas. Antes, o artigo 63 traz algumas disposições gerais para a fase de habilitação. Por exemplo, pode ser exigido dos licitantes uma declaração de que eles cumprem com os requisitos de habilitação. Também é importante ressaltar que a apresentação dos documentos de habilitação é, em regra, exigida apenas do licitante vencedor, a não ser que a fase de habilitação ocorra antes do julgamento. E atenção, os documentos referentes à regularidade fiscal são exigidos somente após o julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. Além de ser exigida também uma declaração do licitante para que cumpra as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência e outras normas. Agora sim, vamos explorar cada categoria, começando pela habilitação jurídica. Esta é a primeira etapa, na qual o pregoeiro deve examinar a identidade legal da empresa com base nos documentos apresentados. Basicamente, é como verificar o RG de uma pessoa, confirmando quem a empresa é, quais são seus direitos e obrigações. Como pregoeiro, você não deve extrapolar os limites do edital, somente verificar se os documentos exigidos foram apresentados corretamente e se a empresa tem uma estrutura legal válida. A próxima é a técnica. Nesta fase, o papel do pregoeiro é verificar se a empresa possui as habilidades e recursos necessários para realizar o trabalho, conforme indicado no edital. Isso é como verificar se uma pessoa tem as habilidades necessárias para um emprego. Você, como pregoeiro, deve garantir que os documentos fornecidos demonstrem a qualificação e a capacidade da empresa, ou seja, se ela profissionais qualificados, experiência no tipo de serviço a ser contratado, a capacidade de executar o trabalho, como equipamentos, instalações, etc. Entretanto, não deve adicionar critérios de avaliação que não foram previamente estipulados no edital. Além disso, ela deve estar em conformidade com requisitos legais específicos relacionados à execução do serviço. A etapa de habilitação fiscal, social e trabalhista é onde a empresa prova que está em dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas. Aqui, a tarefa do pregoeiro é garantir que tudo isso esteja em dia. Imagine que é como fazer a declaração do imposto de renda e pagar as contribuições da Previdência Social. A empresa precisa fornecer documentos que provem que está regularizada no CPF ou CNPJ, em dia com impostos federais, estaduais e municipais, cumprindo as obrigações da Seguridade Social e do FGTS, e sem pendências trabalhistas. Como pregoeiro, sua tarefa é garantir que todos os documentos relevantes sejam apresentados, mas você não deve fazer julgamentos além do que é especificado no edital. E a habilitação econômico-financeira é a etapa final, onde o pregoeiro avalia a saúde financeira da empresa. É como verificar o extrato bancário de alguém antes de lhe conceder um empréstimo. Novamente, sua função é garantir que todos os documentos necessários sejam fornecidos e atendam ao que é especificado no edital. Neste caso, a empresa precisa fornecer documentos como balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício, certidão negativa de falência, e evidências de um patrimônio líquido mínimo para mostrar que tem recursos financeiros suficientes para cumprir o contrato. Todas essas etapas são essenciais no processo de licitação para garantir que a empresa escolhida seja legal, qualificada, financeiramente estável e em dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas. Assim, evita-se problemas futuros e garante-se que a empresa contratada será capaz de cumprir suas obrigações contratuais. Você é responsável por analisar os documentos de habilitação, mas deve fazê-lo com base exclusiva nas condições estabelecidas no edital. Ou seja, não cabe ao pregoeiro inovar ou interpretar além do que está escrito. Agora vamos a um exemplo prático. Suponha que você, enquanto pregoeiro, está examinando a habilitação técnica de um licitante para um projeto de construção. Em casos assim, se surgir dúvidas sobre a qualificação do engenheiro apresentada, você não deve tomar uma decisão baseada em seu próprio conhecimento técnico. Em vez disso, deve recorrer a um engenheiro da administração para esclarecer a dúvida. Lembrando que este é apenas um exemplo prático de como deve ser conduzida a fase de habilitação. Para cada caso específico, requer o bom senso por parte do pregoeiro para analisar a situação e recorrer ao profissional adequado, sejam engenheiros, procuradores,
contadores, entre outros. Assim, podemos ver durante essa aula que todos esses passos de habilitação trabalham juntos para garantir a transparência, a eficiência e a justiça no processo de licitação, protegendo o interesse público e assegurando que os recursos públicos sejam utilizados da melhor maneira possível. E assim concluímos nossa aula sobre habilitações no processo licitatório e nos vemos no próximo encontro. Até mais! Olá e bem-vindo a mais uma aula. Falaremos sobre um assunto indispensável, que diz respeito às responsabilidades para um pregoeiro em meio às partes envolvidas em um processo. Antes de tudo, é importante esclarecer que o conceito de responsabilidade é bastante amplo e complexo quando analisamos no contexto da legislação, pois abrange diversos artigos e está relacionado a diferentes aspectos da lei. Entretanto, neste cenário, vamos focar na responsabilidade do pregoeiro e como isso se aplica nas sessões públicas. O pregoeiro, como servidor, carrega uma responsabilidade significativa e deve sempre se esforçar para assegurar a transparência, a imparcialidade e a probidade na execução de seu trabalho. Isso significa que ele precisa ter conhecimento de toda a legislação aplicável, dos princípios da administração pública, além de ter o dever de zelar pelo trabalho a ser desenvolvido. Ele é o responsável por conduzir o processo licitatório, recebendo, examinando e julgando todas as propostas, além de habilitar os licitantes. No caso de uma licitação, o pregoeiro representa o contratante, ou seja, a administração pública, o órgão ou a entidade que realiza a licitação para contratar um serviço ou adquirir um produto. Ele é responsável por garantir que o processo seja realizado de acordo com a lei e que todas as partes envolvidas estejam cientes de suas responsabilidades, direitos e possíveis penalidades por descumprimento. Dito isso, o artigo 6, inciso 17 nos apresenta a matriz de riscos. Esta cláusula é fundamental para o pregoeiro, pois define como os riscos e responsabilidades serão distribuídos entre as partes envolvidas. No âmbito de suas atribuições, o pregoeiro deve estar ciente desses riscos e assegurar que todos os participantes da licitação também estejam. Além disso, ele tem a responsabilidade de garantir que a matriz de riscos esteja claramente definida no contrato. Para compreender melhor, imagine que uma prefeitura esteja lançando uma licitação para a construção de uma nova escola. O pregoeiro, nesse caso, é o representante da prefeitura e é responsável pela condução do processo de licitação. A matriz de riscos aqui desempenha um papel crucial. Ela deve estabelecer quem entre a prefeitura e a empresa que será contratada será responsável por quais riscos e responsabilidades. Alguns exemplos desses riscos podem ser atrasos na construção, custos excessivos de materiais ou mão de obra, ou desafios técnicos não previstos que possam surgir durante a construção. Por exemplo, se de acordo com a matriz de riscos, a responsabilidade por atrasos na entrega de materiais for atribuída à empresa contratada, significa que se houver um atraso na entrega de tijolos que cause um atraso geral na construção, a empresa contratada será responsável por esse atraso e deverá arcar com as penalidades estipuladas no contrato. Por outro lado, se a matriz de riscos estipula que a prefeitura é responsável por obter as devidas autorizações para a construção e ocorrer um atraso na obtenção dessas autorizações, a prefeitura será responsável por esse atraso, não a empresa contratada. Como pregoeiro, é sua responsabilidade assegurar que a matriz de riscos esteja claramente definida no contrato. Todos os potenciais riscos e responsabilidades devem ser considerados e atribuídos. A responsabilidade do pregoeiro não para por aí. Ele deve garantir que os contratos sejam regulados pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, como estabelece o artigo 89. Além disso, o pregoeiro deve se certificar de que os contratos sejam claros, justos e sigam a lei, evitando mal-entendidos e possíveis conflitos futuros. O artigo 92 reforça essa necessidade de clareza, exigindo cláusulas que estabeleçam os direitos e responsabilidades de cada parte, bem como as penalidades aplicáveis e os valores das multas. Como pregoeiro, é essencial que esses pontos sejam entendidos por todos os envolvidos para assegurar que o processo seja conduzido de forma justa e transparente. Suponha que uma cidade esteja conduzindo uma licitação para contratar um serviço de transporte público. O pregoeiro, ao conduzir este processo, deve garantir que o contrato seja claro, justo e siga a lei.
O contrato deve detalhar os horários de serviço, rotas, condições de manutenção dos ônibus, entre outras especificações. Deve estabelecer que o pagamento à empresa será suficiente para cobrir custos e permitir um lucro razoável. Além disso, o pregoeiro deve garantir que o contrato atenda todas as leis e regulamentações locais, estaduais e federais. Também deve haver cláusulas claras sobre penalidades para o caso de a empresa não cumprir suas obrigações. Isso ajudaria a evitar mal-entendidos e futuros conflitos, assegurando a eficácia do serviço de transporte público. Por fim, o artigo 122 aborda a questão da subcontratação, um aspecto que pode surgir durante a execução de um contrato originado em uma licitação. Embora o pregoeiro tenha um papel crucial durante o processo de licitação, é importante entender que a responsabilidade do pregoeiro está limitada ao processo licitatório. A responsabilidade do pregoeiro na questão da subcontratação se resume a garantir que as condições para a permissão ou proibição de subcontratação estejam adequadamente especificadas no edital. Por exemplo, em um cenário onde a Marinha do Brasil pretende contratar uma empresa para a construção de um navio, e há uma possibilidade de que essa empresa possa querer subcontratar outra para fornecer e instalar equipamentos de radionavegação, cabe ao pregoeiro incluir no edital a informação se essa subcontratação é permitida ou não. Após a conclusão do processo licitatório, a responsabilidade de monitorar e garantir que a subcontratação ocorra de acordo com as regras estabelecidas no contrato é transferida para o fiscal do contrato. É o fiscal do contrato quem vai confirmar se a empresa subcontratada tem a capacidade técnica necessária e se não há conflitos de interesse. Assim, o pregoeiro deve sempre garantir que todos os aspectos da licitação, incluindo a possibilidade de subcontratação, estejam claramente definidos no edital. Portanto, embora a supervisão do cumprimento do contrato e a gestão da subcontratação não sejam atribuições do pregoeiro, o não cumprimento de suas responsabilidades durante a fase de licitação pode acarretar em penalidades que variam desde sanções administrativas até consequências civis e criminais. Essas sanções podem variar de multas e rescisão do contrato até a proibição de contratar com o setor público por um determinado período de tempo. Nesse sentido, a responsabilidade do pregoeiro é crucial para garantir a integridade e a eficiência do processo de licitação. Portanto, é fundamental ter um profundo entendimento da legislação e das regras do processo licitatório para assegurar que ele seja conduzido de forma justa. Lembre-se sempre de consultar sempre a lei ao lidar com requisitos e encargos contratuais em licitações. Aqui encerramos esta aula e nos vemos na próxima. Até breve! Seguimos expandindo nossa bagagem e, neste encontro, vamos abordar o tema referente à negociação e encaminhamento para contratos baseando-nos na Lei nº 14.133 de 2021. Pois bem, a atribuição de um pregoeiro é crucial para garantir que o processo de licitação atenda aos interesses públicos da melhor maneira possível. Sua responsabilidade não é apenas conduzir o processo, mas também garantir que ele resulte na obtenção de produtos ou serviços da melhor qualidade e ao menor preço possível. Esta fase de negociação é vital e pode ter um grande impacto na vantajosidade do contrato. Para exemplificar, vamos considerar um cenário em que a administração pública deseja contratar um serviço de construção de uma nova escola. O preço estimado é de R$ 2 milhões. No entanto, a proposta do licitante vencedor é de R$ 2,2 milhões. Aqui, o pregoeiro deve insistir na negociação para a redução do valor proposto, pois está acima do preço estimado. Se mesmo após a negociação, o licitante mantém seu preço em R$ 2,2 milhões, a proposta deve ser desclassificada, conforme estipulado no artigo 59, inciso 3º da lei. Com a desclassificação do vencedor inicial, a administração pública deve iniciar negociações com o segundo colocado ou até mesmo o terceiro, para obter um preço mais vantajoso. Em cenários onde o preço proposto pelo licitante vencedor está acima do preço estimado para a licitação, o pregoeiro tem a obrigação de insistir na negociação para a redução desse valor. A importância dessa etapa de negociação não pode ser subestimada, pois é aqui que o pregoeiro tem a oportunidade de maximizar a vantajosidade para a administração pública. Caso o licitante vencedor insista em um preço que ultrapasse o valor estimado, conforme o artigo 59, inciso 3º, a proposta deve ser desclassificada.
Esse artigo nos diz que a administração tem o direito de negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado e, se necessário, com os subsequentes. Ou seja, se a oferta do primeiro colocado excede o valor máximo estabelecido, a administração pode negociar com outros licitantes para obter um preço mais razoável. Este é um processo meticuloso e exige um pregoeiro experiente e eficaz para conduzi-lo. Agora, caso o primeiro colocado seja desclassificado porque a proposta ainda está acima do preço máximo, a administração tem a opção de negociar com os demais licitantes conforme a ordem de classificação, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 61. Em outro cenário, suponha que todos os licitantes estejam propondo preços acima do estimado. Neste caso, a administração tem a opção de convocar todos os licitantes restantes para uma nova rodada de negociações. Se todos os licitantes recusarem a alterar suas propostas para preços iguais ou inferiores ao valor estimado, a licitação deve ser declarada fracassada. Neste caso, é necessário deflagrar um novo certame e realizar novas cotações de preço no mercado. O fracasso da licitação anterior pode indicar que as cotações anteriores não refletiam os preços correntes no mercado. É isso que diz o artigo 90. Nesse contexto, o pregoeiro atua como o principal guardião dos interesses públicos, garantindo que todos os procedimentos de licitação estejam alinhados com os princípios da administração pública, que buscam garantir uma boa governança e o uso responsável dos recursos públicos. Finalmente, é importante destacar que para contratos cujo objeto seja serviços e fornecimentos contínuos, existe a possibilidade de prorrogá-los sucessivamente até um limite de 10 anos, conforme o artigo 107. Contudo, a prorrogação só é permitida se as condições e preços permanecerem vantajosos para a administração pública. Para ilustrar, vamos usar o exemplo de um contrato de assessoria técnica. Suponha que a empresa contratada esteja prestando um excelente serviço, e a administração pública deseja estender o contrato. Esta seria uma situação em que a prorrogação do contrato seria considerada. Mesmo assim, o pregoeiro deve garantir que os preços e condições permaneçam vantajosos. E assim, chegamos ao fim de nossa aula sobre o papel fundamental do pregoeiro em um processo de licitação. Ao longo da aula, destacamos o fato de que a responsabilidade do pregoeiro vai muito além de simplesmente conduzir o processo. Ele também precisa garantir a autenticidade dos documentos apresentados, esclarecer todas as informações no edital, incluindo a possibilidade de subcontratação, e, ao final, realizar a habilitação dos licitantes. Um ponto crucial que discutimos é a fase de negociação, na qual o pregoeiro desempenha um papel vital para assegurar a vantajosidade do contrato para a administração pública. E mostramos a possibilidade de prorrogação do contrato, que pode ser realizada até um limite de 10 anos, mas vale ressaltar que esta regra se aplica apenas a contratos que envolvem serviços e fornecimentos contínuos. Além disso, a prorrogação só é permitida se as condições e preços continuarem vantajosos para a administração pública. Lembramos também que, uma vez celebrado o contrato, o pregoeiro não é mais responsável por monitorar a subcontratação, sendo esta tarefa de responsabilidade do fiscal do contrato. Esperamos que esta aula tenha fornecido as informações necessárias para sua jornada de aprendizagem e nos vemos na próxima. Até lá! Nesta aula, iremos falar sobre a admissibilidade de preços, assim como o preço estimado tendo como base nossa legislação. Este é um conceito fundamental quando estamos falando de licitações, por isso, vamos explorá-lo analisando alguns artigos da lei. Já vimos em aulas anteriores que a nova Lei de Licitações introduziu conceitos importantes que ajudam a definir os processos de contratação do setor público. E neste encontro focaremos em dois conceitos chaves: a admissibilidade de preços e preço estimado. Você verá que eles estão intrinsecamente ligados e têm um impacto significativo na eficácia dos processos de licitação. Em primeiro lugar, entendamos que o preço estimado é uma referência crucial na condução das licitações. Esse valor serve como uma expectativa do que a administração pública planeja desembolsar em uma determinada contratação. Nesse sentido, os artigos 18, 22 e 23 da nova Lei de Licitações definem claramente como esse preço é estabelecido, considerando aspectos como a composição dos preços, os riscos associados à contratação e a compatibilidade com os valores praticados pelo mercado.
Vamos ilustrar com um exemplo. Imagine que uma prefeitura esteja planejando implementar um novo sistema de transporte público municipal. Nesse caso, o preço estimado incluirá os custos dos veículos, combustível, manutenção, entre outros, e até mesmo potenciais riscos associados à operação, como atrasos na entrega dos veículos ou alterações nos preços do combustível. Este preço estimado deve estar em conformidade com os preços praticados no mercado. Agora que compreendemos o preço estimado, vamos ver sua relação com a admissibilidade de preços. De acordo com o artigo 24 da nova lei, a admissibilidade de preços é baseada no preço estimado, que é considerado o valor máximo aceitável para as propostas, se o critério de julgamento usado for o de maior desconto, por exemplo. Em outras palavras, a administração pública tem a obrigação de desclassificar propostas com preços superiores ao valor estimado. Aqui devemos dar ênfase a uma mudança crucial para as empresas que desejam participar de licitações públicas: a necessidade de alinhar suas propostas ao preço estimado. As organizações devem estar atentas e realizar uma análise detalhada do edital de licitação, compreendendo claramente os preços praticados no mercado para os bens ou serviços em questão. E se o licitante vencedor apresentar preços inadmissíveis por estarem acima do valor estimado da licitação? Esta é uma situação onde o pregoeiro desempenha um papel vital. A nova lei não estipula diretamente o procedimento de negociação para reduzir o preço, entretanto, o pregoeiro deve intensificar a negociação, buscando reduzir o preço para um patamar admissível. Portanto, a admissibilidade de preços não é um obstáculo intransponível, mas sim um convite à negociação. Vamos a um exemplo. Suponha que uma empresa de transporte está participando da licitação para operar o novo sistema de transporte público. A empresa precisará alinhar sua proposta ao preço estimado para que seja considerada admissível. Imagine agora que a empresa vencedora da licitação apresente um preço que ultrapassa o valor estimado. Nessa situação, a nova lei prevê que o pregoeiro intensifique a negociação, a fim de reduzir o preço para um patamar admissível. Nesta aula, enfatizamos que o preço estimado deve ser entendido como um valor máximo para a aceitabilidade das propostas e que a admissibilidade dos preços está diretamente relacionada a ele. Além disso, destacamos a importância da negociação quando o preço proposto pelo licitante vencedor está acima do valor estimado. E também ressaltamos que as empresas que desejam participar de licitações públicas devem prestar atenção nestes aspectos, a fim de garantir que suas propostas estejam em conformidade com os novos padrões legais. Esperamos que esta aula tenha sido útil para o entendimento destes conceitos. Ficamos por aqui e até breve. Olá e bem-vindo a mais uma aula de nossa trilha. O tema que iremos tratar são os recursos e contrarrazões, assunto de vital importância no contexto da nova lei de licitações e, consequentemente, para um pregoeiro. Durante a nossa conversa, vamos focar nas tarefas do pregoeiro quando há recurso por parte de algum licitante e como ele deve proceder nestes casos. Em primeiro lugar, é essencial entender o que são recursos e contrarrazões. Um recurso é uma contestação apresentada por um licitante que discorda de algum aspecto do processo licitatório. Já as contrarrazões são a resposta a esse recurso, apresentadas pelos demais licitantes. O artigo 165 versa sobre os recursos cabíveis dos atos da administração na aplicação da nova lei. É importante notar que estes recursos devem ser apresentados no prazo de 3 dias úteis a partir da data de intimação ou de lavratura da ata. Os recursos podem ser apresentados em diferentes circunstâncias, tais como indefinição de pedido de pré-qualificação, julgamento de propostas, ato de habilitação ou inabilitação de licitante, entre outros. Agora, imagine a seguinte situação prática: um licitante é inabilitado e decide recorrer da decisão. Ele manifesta a intenção de recorrer imediatamente, dentro do prazo de 3 dias úteis, conforme estipulado na linha C do inciso 1º do artigo 165. O que o pregoeiro deve fazer nesse caso? O pregoeiro, ou a autoridade que tomou a decisão inicial, tem a opção de reconsiderar a decisão dentro do prazo de 3 dias úteis. Isso é possível graças ao parágrafo 2º do artigo 165. E se não o fizer, o recurso deve ser encaminhado à autoridade superior,
que deverá tomar uma decisão no prazo máximo de 10 dias úteis após o recebimento do recurso. O pregoeiro deve se lembrar que o acolhimento do recurso não invalida o processo como um todo, mas apenas o ato que não puder ser aproveitado, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 165. Enquanto isso, os demais licitantes têm direito a apresentar contrarrazões, dentro do mesmo prazo estipulado para o recurso, conforme o parágrafo 4º do artigo 165. Além disso, o parágrafo 5º assegura ao licitante o direito de vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Quando um licitante apresenta um recurso, o pregoeiro tem tarefas bem definidas: receber o recurso, abrir prazo para que os demais licitantes apresentem suas contrarrazões, reconsiderar ou manter seu ato, originando o recurso, e caso mantenha seu ato, encaminhar o recurso à autoridade superior para decisão. No entanto, é fundamental destacar que a decisão final sobre os recursos, em situações onde o pregoeiro opta por manter seu ato, recai sobre a autoridade superior, não sendo atribuição do pregoeiro. Imagine que há uma licitação para a compra de equipamentos de informática e um dos licitantes recorre, alegando que o vencedor não atende a todas as especificações técnicas requeridas. Nesse caso, o pregoeiro deverá receber e examinar o recurso, mas a decisão final sobre a validade do recurso será tomada pela autoridade superior. Ele deve verificar se o licitante que apresentou o recurso cumpriu o prazo de interposição, além de analisar a motivação do recurso, ou seja, os argumentos que o licitante está apresentando. Se um licitante apresentar um recurso fora do prazo estipulado, por exemplo, o pregoeiro deve indeferir o recurso, independente da motivação apresentada. As contrarrazões, que são as respostas ao recurso, são apresentadas pelo licitante que teve sua proposta questionada, e elas devem ser submetidas à autoridade superior para decisão. Suponha que um licitante apresenta um recurso argumentando que o produto oferecido pelo licitante vencedor não atende às especificações técnicas. O licitante vencedor pode apresentar contrarrazões, argumentando que seu produto atende às especificações. Estas contrarrazões serão então submetidas à autoridade superior para a decisão final. Para finalizar, podemos concluir que o papel do pregoeiro é fundamental na análise e decisão de recursos e contrarrazões no processo licitatório. Ele deve estar atento aos prazos, motivações dos recursos e possíveis contrarrazões, agindo sempre de acordo com a lei. Esperamos que essa aula tenha sido esclarecedora para lidar com os desafios desta área. Na próxima continuaremos a explorar mais conceitos essenciais. Até lá! Olá! Nesta aula, nosso foco será nas responsabilidades que temos para garantir que os contratos provenientes das licitações sejam celebrados corretamente, conforme a nova Lei de Licitações. Iremos explorar quais os cuidados e atenções que o pregoeiro deve ter e verificar sobre o licitante vencedor, antes da assinatura do contrato. Então vamos começar! Primeiramente vamos ao artigo 18, parágrafo 1º, inciso 10. Este artigo destaca a necessidade de capacitação dos servidores para fiscalização e gestão contratual. O pregoeiro representa o primeiro nível de defesa contra irregularidades e imprevistos. Sua obrigação é garantir que todos os requisitos do contrato sejam cumpridos antes da assinatura. Por exemplo, é preciso verificar se o licitante vencedor apresentou a garantia contratual, caução, seguro-garantia, etc., conforme especificado no edital. Imagine que você esteja administrando um contrato para um grande projeto de infraestrutura, como a construção de uma ponte. Como pregoeiro, é crucial que você seja capaz de verificar a autenticidade dos certificados e atestados apresentados pelo licitante vencedor, como o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos engenheiros responsáveis, para garantir que eles estão qualificados para a execução da obra. Avançando para o artigo 25, parágrafo 4º. Temos a obrigatoriedade da implantação de um programa de integridade pelo licitante vencedor em contratações de grande vulto. Como pregoeiro, é preciso verificar o comprometimento da empresa em cumprir este requisito, que visa garantir um ambiente de negócios ético e transparente. Imagine que uma grande corporação ganhou uma licitação para fornecer computadores para escolas públicas. Sendo assim, é seu dever assegurar que eles implementem um programa de integridade,
o que pode incluir a verificação de políticas internas, treinamentos de ética, entre outros. No artigo 91, parágrafo 3º, temos a admissão da celebração de contratos de forma eletrônica. Isso significa que devemos estar familiarizados com os sistemas eletrônicos de contratação e garantir que todos os procedimentos sejam seguidos corretamente. Suponha que você esteja lidando com um contrato que envolve várias partes, todas localizadas em diferentes cidades. Nesse caso, a celebração do contrato de forma eletrônica permitirá uma execução mais eficiente e ágil do processo. Por fim, o artigo 147 nos diz que, ao detectar irregularidades na licitação ou na execução do contrato, temos a responsabilidade de considerar as implicações de uma nova licitação ou celebração de um novo contrato, levando em conta o custo e o interesse público. Isso significa que devemos observar com atenção a todos os impactos decorrentes do atraso na execução dos benefícios do contrato, sejam eles econômicos, financeiros ou mesmo riscos sociais, ambientais e a segurança da população local, entre outros. Por exemplo, se estivermos lidando com um contrato para a construção de uma barragem, um atraso na conclusão desse projeto pode ter consequências significativas, não apenas em termos de custos financeiros, mas também para o meio ambiente e a segurança da comunidade ao redor. Além disso, o artigo nos lembra que devemos considerar a motivação social e ambiental do contrato. No exemplo anterior da barragem, a motivação poderia ser gerar eletricidade de uma maneira ecologicamente sustentável ou fornecer água potável para comunidades carentes. Agora, se após todas essas considerações a paralisação ou anulação do contrato não se revelar medida de interesse público, a administração deve optar pela continuidade do contrato. Nesse caso, a solução para a irregularidade poderá ser por meio de uma indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. Outro exemplo seria se uma empresa contratada para a limpeza pública estiver despejando lixo de forma ilegal. É seu papel, enquanto pregoeiro, ponderar as implicações de realizar uma nova licitação ou celebrar um novo contrato. Aqui você deve considerar os custos envolvidos, o tempo e os recursos necessários para um novo processo, bem como o impacto dessas decisões na comunidade. Como vimos, a celebração de contratos exige um olhar atento e diligente dos pregoeiros ao tomar uma decisão sobre como lidar com uma irregularidade em um contrato, garantindo sempre o melhor interesse do público e da administração. Além de garantir que todos os requisitos legais sejam cumpridos, precisamos prestar atenção a detalhes que podem passar despercebidos. Lembre-se, nossas ações têm impactos significativos na administração pública e, por extensão, na sociedade. Finalizamos mais uma etapa dessa trilha e continuaremos explorando novos assuntos em breve. Até a próxima aula! Olá! Continuamos a expandir os conceitos relacionados aos processos de licitação e funções de um pregoeiro. E aqui, iremos abordar o aspecto das providências contra a não assinatura de um contrato. Vamos entender o que a nova lei de licitações prevê nestes casos e como o pregoeiro deve agir. O primeiro ponto que veremos está no artigo 58, parágrafo 3º, que estabelece que a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação implicará a execução do valor integral da garantia de proposta. A garantia de proposta é um recurso usado para assegurar que o licitante cumprirá as condições do edital de licitação e, caso vencedor, assinará o contrato. Para participar de uma licitação, muitas vezes, é exigido que os licitantes apresentem um valor de garantia, que é uma forma de segurança financeira. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 96, são caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Vamos a um exemplo prático. Suponhamos que a empresa X foi a vencedora da licitação para fornecer material de escritório. Após o resultado, a empresa se recusa a assinar o contrato. Neste caso, o valor integral da garantia de proposta será executado. Ou seja, a empresa X perderá todo o valor que deu como garantia para participar da licitação. Avançando, temos o artigo 90, parágrafo 2º, que nos dá uma solução quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas.
Nesta situação, a administração pode convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Portanto, se a empresa X se recusar a assinar o contrato, a empresa Y, que ficou em segundo lugar na licitação, pode ser convocada para assumir o contrato nas mesmas condições propostas pela empresa X. E ainda no artigo 90, parágrafo 5º é definido que a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida. O adjudicatário estará sujeito às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. Então, além de perder a garantia de proposta, a empresa X também estará sujeita a outras penalidades legais por sua recusa em assinar o contrato. Portanto, quando uma empresa se compromete com um processo licitatório, ela deve estar ciente e preparada para cumprir todas as suas obrigações. O não cumprimento pode resultar em consequências financeiras significativas, como a perda do valor integral da garantia de proposta. Como pregoeiro, é essencial estar preparado para lidar com situações como essa, em que a empresa vencedora se recusa a assinar o contrato. Conhecer e aplicar a lei nesses casos é fundamental para a continuidade do processo de licitação, garantindo a transparência e a eficiência da administração pública. Com isso, terminamos esta aula por aqui e esperamos que tenha compreendido estas informações valiosas para o seu dia a dia como pregoeiro. Nos vemos na próxima aula. Até breve! Olá e bem-vindo a mais esta aula onde iremos abordar o que diz respeito à repetição do pregão e reabertura da sessão. O processo licitatório é fundamental para a gestão dos recursos públicos. Contudo, em alguns casos, um pregão pode não resultar na seleção de um vencedor, levando à necessidade de repetição do pregão ou reabertura da sessão. Nesta aula abordaremos esta complexidade a partir de uma perspectiva jurídica e pragmática, explorando as circunstâncias que demandam tais ações e como o pregoeiro deve proceder nesses casos. Pois bem, em algumas situações, um pregão pode não resultar na seleção de um vencedor devido a questões que afetam todos os licitantes. Embora não esteja especificamente descrito na lei, isto decorre de uma interpretação lógica e prática das normas de licitação. Por exemplo, suponha que você, como pregoeiro, está conduzindo um pregão para a aquisição de equipamentos médicos e, por algum motivo, todas as propostas apresentadas não atendem aos critérios técnicos estabelecidos pelo edital. Diante disso, você se encontra numa situação em que não é possível declarar um vencedor. Aqui temos duas opções principais e vamos conferir quais são elas. A primeira seria a repetição do pregão. Se há tempo suficiente, a administração deve abrir um novo processo licitatório. Isso envolveria a redefinição dos critérios, a reabertura da sessão e a solicitação de novas propostas. Para que compreenda melhor, imagine que você, como pregoeiro, está conduzindo um pregão para a renovação do parque de iluminação pública de uma cidade, buscando a implementação de tecnologia LED. Os licitantes apresentam suas propostas, mas por algum motivo, todas são inadequadas, seja por não cumprirem os requisitos técnicos, seja por superarem o valor estimado pela administração. Nesse caso, com tempo suficiente disponível, a melhor opção é repetir o pregão, o que pode envolver a revisão dos critérios estabelecidos no edital. Além disso, a possibilidade de alteração das especificações técnicas, se forem consideradas inadequadas ou excessivas, a reabertura da sessão e a solicitação de novas propostas. É uma chance de corrigir eventuais falhas e garantir a obtenção de propostas que atendam às necessidades da administração pública. A outra seria a contratação direta. No caso de não haver tempo suficiente para abrir um novo processo, a administração pode recorrer à contratação direta por emergência. Esta é uma situação excepcional e requer a devida justificativa, estando sujeita a normas específicas. Vamos considerar agora que você é um pregoeiro de um hospital público que precisa com urgência de um equipamento médico específico para atender a uma demanda crescente, causada por uma emergência de saúde pública. O pregão é realizado, mas todas as propostas recebidas não atendem às especificações técnicas ou estão acima do valor de referência. Aqui, o tempo é um fator crítico.
Não há tempo hábil para repetir o pregão sem comprometer o atendimento à população. Nesse cenário, a administração pode recorrer à contratação direta por emergência. Claro, essa é uma situação excepcional que deve ser devidamente justificada, com a demonstração da urgência e da impossibilidade de esperar a realização de um novo pregão sem prejudicar a população. Esses exemplos servem para ilustrar o quão dinâmico e flexível pode ser o papel do pregoeiro, sempre tendo em vista o melhor interesse público e a eficiência na utilização dos recursos públicos. E compreendemos por meio das aulas anteriores que seu papel é crucial no gerenciamento do processo licitatório. Um pregoeiro garantir que o processo seja conduzido de forma justa e transparente, alinhado à legislação vigente. O entendimento e a gestão das situações que requerem a repetição do pregão ou a reabertura da sessão são fundamentais para a eficácia das licitações. Lembre-se, a função do pregoeiro é crucial para a boa gestão dos recursos públicos e para a efetividade das aquisições e contratações públicas. Esperamos que esta aula tenha lhe proporcionado uma compreensão mais aprofundada das circunstâncias que exigem a repetição do pregão ou a reabertura da sessão, e como gerenciar tais situações de forma eficaz. Mas ainda não encerramos nossos conceitos, por isso nos veremos em breve. Então, até a próxima aula! Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Percorremos uma longa trilha até aqui, repleta de conceitos e exemplos de situações em quais um pregoeiro deve entrar em ação. E pensando nisto, aqui vamos fazer uma recapitulação dos principais conceitos e da jurisprudência que são relacionados ao pregão. Então, vamos lá! Jurisprudência, como sabemos, refere-se ao conjunto de decisões e entendimentos de tribunais sobre determinados temas e, no âmbito do pregão, ela é vital para orientar a atuação dos pregoeiros. Afinal de contas, ele tem uma responsabilidade fundamental na condução da licitação. O pregoeiro não é apenas um mero executor, mas uma figura central que garante a legalidade, transparência e eficiência do processo. Suas decisões devem estar alinhadas não só com a lei, mas também com os entendimentos consolidados nos tribunais, de forma a evitar possíveis impugnações ou recursos administrativos. Conforme vimos em nossa jornada, vamos recapitular agora algumas das principais atribuições de um pregoeiro. Uma delas foi a análise de propostas. Não basta apenas receber as propostas e pronto. O pregoeiro precisa verificar se as propostas estão de acordo com o edital e se são, de fato, viáveis. Vamos supor que uma empresa ofereça um produto por um valor bem abaixo do mercado. Aqui, nosso pregoeiro tem que ligar o alerta: será que essa oferta é realmente viável ou pode dar dor de cabeça lá na frente? Há também a condução da sessão pública. Durante o pregão, o pregoeiro é o maestro da orquestra. Ele é quem comanda os lances e garante que todos sigam as regras do jogo. Isso porque é ele quem decide, por exemplo, se um lance é válido ou se deve ser desconsiderado por não cumprir algum requisito. Outra atribuição importante refere-se ao recebimento e análise das impugnações e recursos. Aqui, o pregoeiro desempenha um papel essencial. Se alguém contestar algo do edital ou recorrer durante o pregão, é responsabilidade do pregoeiro analisar e, caso mantenha sua decisão, encaminhar o recurso à autoridade superior para a decisão final. O entendimento jurisprudencial é fundamental. Se, por exemplo, um licitante argumenta que um requisito do edital é muito restritivo, o que o pregoeiro deve fazer? Neste caso, ele precisa revisar a legislação e jurisprudência e, com isso, tomar uma decisão bem fundamentada. Este é outro ponto que abordamos, mas vale relembrar as diligências e saneamento dos autos. Nestas ocasiões, o pregoeiro pode realizar ações como diligências para deixar tudo às claras ou complementar algo que está faltando no processo. E aqui uma situação bem comum: uma empresa esqueceu de assinar um documento, mas está tudo certo com o resto. O pregoeiro, então, só pede que ela assine, sem descartá-la do jogo de cara. Depois da etapa de lances, o pregoeiro tem a chance de negociar termos melhores com quem venceu. Aqui, entra a negociação dos contratos. Por exemplo, se o vencedor propôs entregar algo em 60 dias, será que o pregoeiro pode tentar reduzir para 45? Claro, se isso trouxer benefícios para todos. Também é preciso checar se os preços propostos estão na média do mercado ou se são compatíveis com o que foi estimado.
Imagine que uma proposta vem com um preço bem acima da média. Aqui, o pregoeiro precisa avaliar: será que essa oferta faz sentido? Pois bem, chegando ao final de nossa aula, conseguimos perceber a responsabilidade que é ser um pregoeiro. Afinal, cada processo, detalhe e decisão é importante. Cada processo possui suas particularidades e cada situação é única. Por isso, sua decisão como pregoeiro pode ter impactos enormes. Para concluirmos, reforçamos pontos cruciais: a constante busca pelo aperfeiçoamento. Afinal, para fixarmos nosso conhecimento, precisamos realizar a prática da repetição. Isso vale para tudo, pois é o treinamento que aperfeiçoa nossas habilidades. Esteja sempre de olho na legislação, que, como sabemos, vai se atualizando conforme o tempo. Cada mudança e nova orientação precisa estar na ponta da língua do pregoeiro. Então, sempre tenha um olhar curioso e mantenha-se atualizado. Ao se aprofundar cada vez mais na legislação e nas nuances da profissão, você estará preparado para enfrentar qualquer desafio que apareça no horizonte. Lembre-se, a excelência na atuação como pregoeiro não está apenas em seguir regras, mas em compreendê-las e aplicá-las com sabedoria. Esse é o caminho para se destacar e garantir que os processos licitatórios sejam conduzidos com justiça, transparência e eficiência. Desse modo, encerramos por aqui. Muito sucesso em sua jornada e, acima de tudo, nunca pare de aprender. Até a próxima!